errado. Vou ler de novo. Mas, ó, vamos confirmar para ver se é esse mesmo, tá? Então, eu vou fazer a apresentação outra vez. Para ver se agora eu peguei o certinho sobre o segundo governo de Vargas, tá bom? Então, ó, vou expor para vocês novamente. E que agora eu acho que está certo. Então, Em 1951, como senador e deputado federal, Getúlio Vargas volta à cadeira presidencial. Sua campanha retoma as temáticas que lhe renderam a fama de pai dos pobres. A política nacionalista de Getúlio era acusada de promover a esquerdização do Brasil. A presença de João Goulart como ministro do Trabalho e sua forte ligação com os sindicatos de trabalhadores reforçam as críticas. Vargas enfrenta forte oposição da União Democrática Nacional, a UDN, personificada na figura de Carlos Lacerda, que era dono do jornal carioca Tribuna da Imprensa. O presidente sofre um bombardeio de críticas. Getúlio defende os interesses nacionalistas na exploração dos recursos naturais do país. Em 1953, ele funda a Petrobras. Isso, em meio à Guerra Fria, desagrada os norte-americanos, que chegam a cancelar parte dos empréstimos ao Brasil. Em 1954, os boatos de que João Goulart cederia às pressões populares pelo aumento em 100% do salário mínimo desencadeiam uma crise com a ala conservadora do Exército, que divulga um manifesto cobrando melhores oportunidades econômicas para a corporação. A repercussão do documento leva à demissão de João Goulart. Neste ano, um atentado contra Carlos Lacerda mata o major Rubem Vaz, que acompanhava o jornalista. O chefe da guarda pessoal de Getúlio é acusado de comandar o crime. Em 24 de agosto de 1954, sob forte pressão para renunciar ao cargo, Vargas deixa uma carta para a população e se mata com um tiro no peito. bem rapidinho, né? Ele é bem... Ô, Paulo. Oi, amor. Fala. Isso aí é muito bem desenhado, hein? Não Caraca. é? Eu achei muito maneiro. Muito bom. Peraí. Só que, assim, eu achei bem legal, porque ele acaba fazendo uma recapitulação do assunto, né, com o desenho, e aí a leitura também, a explicação envolvida no desenho, fica muito... Uma sincronização com os dois. Isso, e a gente acaba revisando alguns pontos, Fica né? muito bom. Isso aí. Aí, deixa eu botar aqui para vocês, pessoal, vou até colocar aqui para vocês o link, peraí, aqui no chat, para vocês depois acessarem. Eu não sei como é que funciona na questão do celular, tá? Que eu sou meio ignorante nisso. Mas, assim, no computador, quem está no computador pode fazer igual eu fiz. Eu fiz uma folhinha aqui no meu computador, né, no Word, e salvei os links, tá? Para poder guardar, né? Foi interessante. Eu vou botar até aqui para vocês, ó. Aí. E... a gente do celular, a gente pode segurar em cima do link e pedir para copiar, Aí a gente joga no Chrome e cola. Aí, legal. Aí vocês deixam... Ou a gente clica, não vai sair da tua aula, porque tua aula consegue funcionar de segundo plano também no celular. Aí a gente vê. Então, mas aí não precisa ver agora, né? Claro. Vocês vejam, deixei guardadinho, que é uma forma de revisar o assunto, tá? Ó, botei o de Vargas e o de Dutra para vocês. E eu, inclusive, salvei dos outros também, dos outros que eu vou falar agora.
Peraí que eu estou fazendo o quê? Peraí, aqui. Pra vocês poderem... Ué, por que não quer ir, gente? Vai se entender. Ah, tá. Fazendo um mini. Aí vocês deixam aí direitinho, para vocês darem uma olhada com calma. E isso, crianças, é muito bom ter aí guardadinho de vocês, tá? Não só para esse ano, né? Não só a questão do 9º ano, mas principalmente pensando já aí no futuro, tá? Porque no ensino médio, vocês irão novamente ver esses conteúdos, ver esse assunto, né? De uma forma até mais densa, né? Mas vocês vão vê-lo de novo. Tudo que vocês viram em história do 6º ao 9º, vocês irão encontrar, né? Novamente no ensino médio, alguns conteúdos de uma forma mais puxados e outros até revisando aí o assunto. Então, é importantíssimo, né? É muito bacana, é muito mais fácil, se você chegar no ensino médio já com essa base, né? Com uma base boa do assunto, que aí lá vocês vão ficar descolados, tá? Então, assim, é bacana guardar isso, né? E mesmo porque são assuntos, esses principalmente que nós estamos trabalhando agora, são assuntos muito cobrados em prova de concurso, tá? Então, é muito bacana de ter isso guardado, esse material guardado. Fala, amor. Você tem mais vídeos desse tipo para mostrar? Tenho mais vídeo. Eu salvei aqui, esse está salvo direitinho, falando do JK, Jânio Quadros e do Jango, que eu vou explicar primeiro agora no slide. Mas outra coisa que também é ótimo vocês consultarem, né, que é muito bom, é aquele Descomplica. Eu até passava para vocês na sala. Vocês podem colocar Descomplica ou que aqui desenhe, tá? Tanto faz. Você pode botar, por exemplo, lá o assunto, Descomplica, eu não sei se tem, que eu ainda não pesquisei, tá? Mas agora eu vou até entrar. Governos de 1950 até 64, né? 1945 até 64. Aí o Descomplica é muito bacana, que ele faz um mapa mental também utilizando desenhos, tá? E faz a ligação dos assuntos. Ele assim, eu acho perfeito o Descomplica, porque ele ajuda você a revisar, tá? É aqueles pontos importantes que eu tenho o hábito de passar no quadro, né? Aqueles pontos importantes, eles são trabalhados daquele jeito, no Descomplica, né? Que também é conhecido que arquidesenho, só que em forma de desenho, tá? É ótimo. É um site, né? Um link ótimo para revisar assunto. E sem contar o Telecurso 2000, né? Que eu apresentei para vocês semana passada, do governo Vargas. O Telecurso 2000 é maravilhoso, maravilhoso. Muito bom também para revisar assunto, tá bom? Então, olha só, agora eu vou fazer a apresentação do slide para vocês, falando, né, dos outros governos desse período que nós estamos trabalhando. Lembrando, professora, deu uma perdida aí, né? Qual é o nosso assunto principal, tá? Então, nós estamos no capítulo 6. No capítulo 6 do módulo 3 está escrito assim, ó, democracia e ditadura no Brasil. Nós estamos falando exatamente da parte democrática, tá? Que alguns livros vêm escrito República Populista, outros vêm escrito Breve Período Democrático, que é de 1945, que começa com o governo Dutra, e vai até 1964, que encerra com o governo de João Goulart, tá? Então, ó, desse período nós já vimos o governo de Dutra, já vimos o segundo governo de Getúlio Vargas, e agora nós iremos ver, tá? O governo de Juscelino Kubitschek, e o governo de Jânio Quadros, e o governo de Jango, tá bom? Então, faltam esses três para a gente poder fechar, né, o breve período democrático do Brasil, de 1945 a 1964. Se localizaram? Se acharam aí no assunto? Para ninguém ficar perdido quando eu começar a voltar a explicar, tá? Então, ó, desses governos democráticos, nós já vimos Dutra, já vimos o segundo governo de Vargas, agora nós iremos ver JK, Jânio e Jango, tá? Vai, professora, quem é JK? Juscelino Kubitschek. Quem é Jango? João Goulart, tá bom? Então, ó, vamos lá, vou apresentar aqui para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, tá, crianças? É só abrir o microfone, pode falar direto no microfone, não precisa nem falar no chat. Eu até prefiro no microfone, que aí eu já paro, né, já... Então, não fica preocupada, vou interromper a professora, não se preocupe com isso, não. Eu
Eu gosto, tá? Eu até prefiro, porque aí me chama atenção e para mim fica mais fácil, tá bom? Então, ó, esses slides, eu já apresentei para vocês semana passada. Nós vimos, né, a Constituição de 1946, nós vimos o governo Dutra, eu lhe expliquei, nós vimos a volta de Vargas em 51, né, que foi o segundo governo de Vargas, li, ó, também expliquei, ó, tá? O petróleo é nosso, isso tudo nós vimos. E aí nós vimos, né, o atentado a Carlos Lacerda, vimos a crise política, o suicídio de Vargas, e nós paramos aqui, né, nesse slide, fechando o segundo governo de Vargas com o suicídio dele. Após o suicídio de Vargas, aí, ó, alguém me perguntou sobre Café Filho, então, ó, o que aconteceu, tá? Após o suicídio de Vargas, a presidência da República não podia ficar sem um presidente, né? Vargas cometeu suicídio, e nesses casos, o que acontece, né? Quando acontece um suicídio ou quando acontece um impeachment, tá? Que o impeachment está mais aqui na realidade de vocês. Acontece o quê, né? O vice, isso aí, o vice assume o lugar do presidente, né? Então, no caso de Getúlio Vargas, o vice dele era Café Filho, tá? Então, o Café Filho, que sou eu, um sobrenome do PSD, era o vice de Getúlio Vargas, e ele assumiu aí a cadeira de presidente da República. O Café Filho... O que aconteceu com a Dilma, né? Oi? Ou eu tô louco? A Dilma, no caso, quando ela sofreu o impeachment, né? Aí nós tivemos o Temer, que era o vice, assumindo a cadeira de presidente, não foi isso? Sim. Professora, mas pode me explicar direito o impeachment, que eu não entendi direito? O impeachment é quando se tem uma acusação e uma comprovação, né, dessa acusação que impede o presidente da República dar continuidade ao seu mandato, né? Então, quando tem uma acusação grave, né, que fere a Constituição, e essa denúncia, essa acusação é comprovada, os parlamentares aí se reúnem, né, e lançam aí, né, o pedido de impeachment, tá? Ou do presidente, ou do prefeito, né, daquele que representa o poder, né? Esse impeachment, né, é analisado, e aí, se ele for comprovado, se ficar tudo direitinho, se os parlamentares votarem em sua maioria, né, a favor do impeachment, essa pessoa tem o seu poder de comando interrompido, né? Então, ele deixa a cadeira de presidente, ele deixa a cadeira de prefeito, coisas do tipo, tá bom? Então, ó, Vargas cometeu suicídio, então, ele fala... Oi? Nada? Então, ó, Vargas cometeu o suicídio, e quem assume, né? O Brasil não pode ficar sem presidente, então quem assume é o vice, que foi, no caso, Café Filho. O Café Filho, ele fez a aproximação com a UDN, que era exatamente aquele partido opositor a Vargas, né? Só que o Café Filho teve um problema de doença, né? E, portanto, ele teve aí que se afastar da cadeira de presidente. Ele não tinha mais condições de permanecer. E aí, caramba, e agora, né? O que fazer? O presidente cometeu suicídio. O vice do presidente assumiu. Agora, o vice precisa se ausentar, né? Não tem condições de permanecer na cadeira de presidente. Quem assume no lugar desse vice é o presidente do Congresso Nacional. Ele que tem aí, né, a vez, se caso o vice não assumir a cadeira de presidente. E aí o Carlos Luiz, que pertencia ao PSD e que era presidente do Congresso Nacional, assumiu a cadeira de presidente. E ocorreu, né, em cima do Carlos Luiz, uma tentativa de golpe, tá? Essa tentativa de golpe foi impedida pelo Marechal Henrique Telotti, mas, né, acabou aí derrubando o Carlos Luiz. E quem assumiu, olha só que confusão que foi, gente, após o suicídio de Vargas, hein? Nós tivemos 3 pessoas assumindo a cadeira de presidente. Com a saída do Carlos Luiz, quem acabou assumindo foi o Nereu Gomes, o presidente do Senado. E aí, ele assumiu a cadeira de presidente até, né, o final aí do mandato, completando o mandato em 56, tá?
Professora, pelo amor de Deus, né? Você vai cobrar, né? Professora. Toda essa... Oi? Congresso Nacional é o quê? Não é o lugar onde ficam os senadores? Isso. Onde ficam os deputados e parlamentares, né? Os parlamentares. Tá? Ah, tá. Mas, tipo assim, esse Carlos Luiz, ele era presidente Do Congresso Nacional. Ah, Né? tá. Ele representava todos eles, todos esses parlamentares. E aí, Ah, quando ele sim. assumiu, quem assumiu a presidência foi o presidente do Senado, tá? Ah, Então, olha só, o suicídio, né, de Getúlio Vargas, ele acabou acarretando aí uma série de substituições na cadeira de presidente até que se completasse o mandato, tá? Foi um auê. Mas, enfim, né? Acabou o mandato, que foi em 56, e aí houve as eleições. E quem venceu as eleições foi o Juscelino Kubitschek, né? O Juscelino Kubitschek assumiu a cadeira de presidente em 1956. E ele foi com seu governo até 61. Juscelino Kubitschek era democrata, hábil politicamente e ficou conhecido como presidente Bossa Nova, tá? Ele surge aí, né? Ele assume a cadeira de presidente num momento musical, né? Conhecido aí como Bossa Nova, um movimento muito forte. E o Juscelino Kubitschek, né? Era, vamos falar assim, simpatizante aí desse movimento, né? E acabou aí sendo conhecido como presidente Bossa Nova. No governo Juscelino Kubitschek tinha um clima de liberdade política e o Juscelino Kubitschek, ele fez uma campanha em cima do seguinte slogan, tá? 50 anos em 5, né? Então ele falou, o que não foi feito aí em 50 anos, ele faria no seu mandato. Juscelino Kubitschek criou aí um plano, né? E esse plano tinha como intuito realizar o desenvolvimento no Brasil, tá? E ele fez grandes investimentos em 5 setores. Então, esse plano ficou conhecido como Plano de Metas, que dava ênfase na indústria, tá? Então, o plano prometia investimentos na produção de energia, transportes, alimentos, indústria de base e educação. Então, vamos lá. Bem, o governo de Juscelino Kubitschek também realizou algumas, né, grandes construções. Ele realizou, por exemplo, a construção de 20 mil quilômetros de estradas, entre elas Belém, ligando a Brasília, né? Belém, Brasília. Também realizou aí a construção de usinas, né? A Furnas e Três Marias, e também realizou a implantação, estimulou também, né, a indústria automobilística, tá? Passamos aí a produzir mais de 300 mil veículos por ano no governo de Juscelino Kubitschek. Ele realizou a ampliação da produção de petróleo de 2 milhões para 5,4 milhões de barris, realizou a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, criou a SUDENE, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que foi, na verdade, uma tentativa de desenvolver o Nordeste, só que fracassou, né, esse seu desejo, tá? Não foi à frente, não teve aí grande sucesso. Como eu falei para vocês, né, Juscelino Kubitschek, ele investiu aí, né, nessa questão automobilística, tá? Nós tivemos aí, ó, que maravilha, né, o nosso Fusca, né, nosso primeiro aí automóvel brasileiro, né, genuinamente brasileiro. Juscelino Kubitschek também fez aí um grande feito, que está aí até hoje como sede do governo, a construção de Brasília, tá? Então, o Fusca é registrado aqui? Então, o Fusca brasileiro. Olha que maravilha, que coisa mais linda. Que lindo, não é, cara. Não? Então, vamos Pelo lá. menos alguma coisa o Brasil tem. Pelo menos alguma coisa boa o Brasil tem. Tem outras coisas também. Não serve para nada. Tem outras coisas maravilhosas também, que a nossa política é um pouco enrolada, né? Vai assim, vai lá, vem cá, mas vamos embora, vamos seguir. Então, ó, Construção de Brasília. Plano urbanístico traçado por Lúcio Costa e os projetos arquitetônicos coordenados por Oscar Niemeyer.
As obras foram super rápidas, né? Porque foi construída uma coisa, né? Uma cidade do nada, né? Então foram 3 anos de obra. Isso é considerado muito rápido. Foram milhares de trabalhadores trabalhando na construção de Brasília. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos. E esse trabalho, né, essas pessoas trabalhavam dia e noite sem parar, tá? Brasília foi inaugurada. Oi, amor. Eu acho que o melhor engenheiro do mundo é Oscar Niemeyer. No caso, o arquiteto, né, o mais falado, né, da nossa história, né? A inauguração de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, isso aí. A inauguração de Brasília foi no dia 21 de abril de 1960. Gente, essa construção de Brasília, né, foi muito polêmica, tá? Lembrando que a sede do governo brasileiro era no Rio de Janeiro. Então, quando se colocou a sede do governo, né, passou a ser aí, foi transferida para Brasília, houve aquelas pessoas que não gostaram, tá? Não aceitaram. Se levantou a hipótese que Brasília foi construída em um lugar distante, já para dificultar, né, os movimentos contra o governo, manifestações contra o governo. Foi falado que o interesse, né, do Juscelino Kubitschek era manter esse afastamento, né, entre presidente e população. Bem, uma série de coisas aí surgiram. Agora, claro que a ideia, né, era o quê? Colocar a capital do Brasil, né, colocar aí a sede do governo em um lugar que fosse, como é que eu vou falar? Que fosse de fácil acesso, podemos dizer assim, né, ou de forma localizada no mapa, no centro, para todas as capitais, né, ou melhor, para todos os estados brasileiros, para todas as regiões brasileiras, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, Brasília surgiu do nada, né, olha aqui um campo, né, imenso, demarcado, e aí, aos poucos, né, foi se dando aí a construção da nossa capital, né, da nossa sede do governo, tá? Lembrando, foram em 3 anos, coisa super rápida. Então, vamos lá. Consequências da política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Urbanização intensa e desordenada, o oeste e o sudeste passaram a ser destino de milhares de brasileiros, tá? As populações começaram aí a correr para o oeste, para o sudeste do Brasil, à procura de uma vida melhor, à procura de emprego, tá? Houve, nesse período também, grandes empréstimos, endividamento externo, multinacionais controlaram importantes setores da indústria, eletrodoméstica, automóveis, produtos químicos, farmacêuticos, cigarros. A inflação e a concentração de renda, né, houve aí o aumento de disparidades regionais, houve um aumento muito grande da inflação e da concentração de rendas na mão de poucas pessoas, tá? Em 1960, nós tivemos o rompimento com o FMI, emissão monetária. Então, olha só, o endividamento foi grande nesse período, tá? Por conta até mesmo dessas grandes construções que o governo realizou, esses grandes investimentos. Bem, como é que estava a cultura nos anos 50 e 60 no Brasil? Foi um período conhecido como Anos Dourados. Nós tivemos o início da televisão no Brasil, conquistas, né, no futebol brasileiro. Em 58, nós tivemos aí a nossa primeira conquista na Copa do Mundo, né, pelo futebol brasileiro. Foi um momento, tivemos também, ocorreu aí por conta disso também, um grande crescimento econômico, e houve nesse período, no governo Juscelino Kubitschek, né, o surgimento, como eu falei para vocês, da bossa nova, esse novo estilo musical. A gente tinha Pelé. Não é? Que coisa? Acho que ele também aqui, né, na fotografia, não é? Aqui? Ele estava ali. Né? Ele estava ali. Então. Acho que esse aí é abaixado. Isso mesmo. Aí acabou o ciclo era doce, né? Acabou aí o mandato de Juscelino Kubitschek e veio aí as novas eleições e nós tivemos, né, como vencedor dessas eleições um homem muito polêmico, tá? O Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele pertencia aí ao PTN, Partido Trabalhista Nacional, e ele tinha apoio aí da UDN, aquele partido que era antipaguinista, tá? Bem, o Jânio Quadros, ele venceu o Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato do PTB e PSD,
e tinha aí como vice o João Goulart, tá? E lembrando que o João Goulart foi aí ministro lá do governo de Vargas, né? Inclusive, o João Goulart, quando foi ministro no governo de Vargas, houve aquela questão do aumento salarial, que foi uma polêmica da época. Bem, o que eu tenho para falar de Jânio Quadros? Fala, amor. Eu ia perguntar se esse PTN hoje em dia ele é o PT mesmo. Tipo, ele virou o PT, que é hoje em dia do Lula e tal. Eu vou pesquisar sobre isso, mas eu creio que não, tá? Mas depois eu dou uma olhadinha nisso. Tá? Creio que não, mas depois eu dou uma olhadinha. Desculpa interromper. Então, nada, imagina, eu gosto muito que vocês interrompam, tá, gente? Não fica preocupado com isso, não. Pode interromper, tá? Eu gosto, porque é bom que a gente interage, né? Eu não fico falando sozinha. Então, olha só, amores. Jânio Quadros, que eu tenho para falar desse homem polêmico, tá? Primeiro, ele tinha apoio... Deixa eu passar para o próximo slide. Ah, não, antes disso, deixa eu mostrar um detalhezinho aqui embaixo, ó. Como eu falei para vocês, Jânio, ele tinha aí como símbolo da campanha uma vassoura. E olha que lindo que ele escreveu, né? Não desespere, Jânio vem aí. Ele falava que ele iria varrer a corrupção do território brasileiro, tá? E ele ia também instituir no nosso país, né? Ele ia restabelecer no nosso país a moralização, tá? A volta da moral e dos bons costumes. Jânio, ele tinha um apoio de 2 grupos aí simpatizantes, tá? A classe média, militares, e tinha um outro, que o proletariado também o apoiava, tá? Por quê? É como eu falei para vocês, ele levantava essa bandeira, esse slogan, né, de dar fim à corrupção, tá bom? Então, ó, Jânio chegou à presidência da República, coroando uma carreira política rápida e repleta de sucesso. Foi um fenômeno político, tá? Ele era um político de personalista e carismático. Ele fazia a defesa da austeridade nos gastos públicos, corte em gastos públicos. Ele tinha também aí como intuito combater a inflação e, como eu falei para vocês, tinha o apoio da classe média e do proletariado. Eu vou ter que parar por aqui, né? Deixa eu ver o nosso horário. Eu vou ter que parar por aqui. Nem vou dar continuidade para a gente não... Oi? Pesquisei sobre esse Partido Nacional. Ele acabou em 1965 e depois ele voltou em 2017, só que também não deu certo, aí acabou de novo. Ai, valeu pela pesquisa. Então, olha só. Luz. Oi, Rian. Não, falei valeu, Carlos. Ah, tá. E eu queria acrescentar um negócio também. Não tem esse carinha aí com a vassoura? Ele me lembrou um político que já morreu, é o Enéas. Ele me lembrou demais agora. É verdade mesmo. Olha, o Jânio, ele era bem como é que se fala, gente? Não era característica, como se fosse uma personalidade de quadrinhos, né? Igual o Enéas, né? É bem naquele estilo mesmo. Gente, Jânio era uma figura, tá? Só para deixar um gostinho aí em vocês, para a gente poder falar semana que vem, vocês terem uma ideia, Jânio, ele proibiu o uso de biquínis, tá? Nas praias e nos desfiles de Miss, tá bom? Ele dizia que a mulher de biquíni, ela acabava aí tirando a moral, né, os bons costumes, ela infringia aí a família brasileira. Olha só, ele era uma figura, tá? Semana que vem, eu dou continuidade a esse nosso assunto, né, sobre o Jânio Quadros, mas, tá? Eu vou pedir... Assim. Pode deixar que eu vou ser boazinha, não vou botar não. Mas... Olha, eu lembrei você de Enéas, o cara que já morreu lá em 2006. Jesus amado, né? Tenha tempo. Gente, na moral, agora eu vou querer imitar o Enéas. Senhor amado. Boa caracterização, hein? Boa caracterização para o nosso evento, hein? Amores, marca aí para mim, por favor. Eu vou pedir para vocês realizarem as atividades das páginas 286 e 287, tá? Então, ó. Que atividade? Oi, não estou escutando. Hã? Olha, para de graça. Ó, atividade módulo 3, hein? 286 e 287, tá? Só para fixar esse assunto, é pouquinha coisa, é coisinha simples, não é nada demais não, tá bom?
Mas não deixa de fazer para a gente poder não deixar o assunto perdido, não, tá? Deixa eu botar aqui no chat. O assunto não se perder aí durante a semana, tá? É para dar uma fixada. Peraí, Tá que eu bom. digitando... Não, eu digitando... Pouquinha coisa, vai ver, tem 8 questões em cada página. Tá, vocês sabem que eu sou 10 boazinha. questões de uma, 10 questões de outra. Tchau. Tudo Nada. de escrever. Tudo Sabe que eu sou Meu. uma anja. Para de graça. Ó, módulo 3, botei aí no chat, esqueci de botar o 3. É pouquinha coisa mesmo, tá? Tem mais complete e marque do que outra coisa. E as respostas são pequenininhas, super Tá tranquilas. bom. Ô, É só para dar uma professora, você não fixada, falou hein? aquele negócio lá, tipo, do pessoal sair lá acho que do Nordeste e tudo pro Sudeste? Falou que eu lembrei agora também. Eu tenho até meu avô mesmo, por parte de mãe, ele é cearense. Mas isso muito aconteceu por conta disso, né? Dessa questão de beijos, amor. Não espera nem dar tchau. Gente, que pressa é essa? Vai fazer almoço? Eu tô indo comer. Tchau, pã. Tchau. Tchau. Tô brincando. Beijo, Tô brincando. amores. Fala. Ó, até semana que vem, hein? Pelo amor de Deus.